Olá pessoal, bem-vindo a mais um de nossos vídeos, hoje dando continuidade ao assunto fobias. Falei para vocês no vídeo anterior sobre as fobias específicas e ficamos de falar sobre a agarofobia e sobre a fobia social. Em relação às fobias específicas, nós falávamos que ela pode ser adquirida através da aprendizagem e através da genética, mais especificamente da epigenética. Ou seja, a pessoa já nasce com um tipo de fobia porque recebe isso de herança dos seus pais. E finalmente falamos que as fobias específicas elas podem ser adquiridas como forma de defesa. A pessoa tem um objeto que ela tem verdadeiro medo, geralmente é relativo a uma figura que a pessoa respeita, que a pessoa ama, e ela não consegue lidar com essa contrariedade, ela não consegue lidar com essa dicotomia, com essa ambivalência em relação ao mesmo objeto e precisa então cortar, fazer uma crivagem nessa pessoa, nesse objeto. O objeto aqui entenda qualquer coisa que a pessoa pode direcionar o seu afeto. E ela então joga para um outro objeto esse sentimento que ela não consegue manter na mesma pessoa que ela ama, que ela gosta. E aí ela passa a ter medo de alguma coisa, alguma outra coisa que consegue afastar dela esse sentimento de conflito, esse sentimento conflituoso. Então, se a pessoa ela aprendeu, foi aprendizagem, ou mesmo se ela recebeu por uma herança epigenética, ela pode reaprender a não ter medo. Ela pode ter contato com o objeto do seu medo, do seu pavor, do seu pânico, devagarinho, né? Isso tem que ser aos poucos, bem aos poucos. E mesmo se foi o aprendizado dos pais que passou para ela de forma epigenética, ela pode trabalhar dessa forma. Buscar ter contato, aos pouquinhos de contato com esse objeto que ela tem e descobrir que o objeto não oferece perigo. Pode fazer isso através de ensaio mental, ou seja, a pessoa através de um aconselhamento, ou de uma terapia, ou de um grupo de ajuda, ou mesmo sozinha, se ela tiver o conhecimento necessário, ela pode, através do ensaio mental, que é fechar os olhos e viver aquela situação. Se a pessoa tem fé, nós acreditamos em Jesus e colocamos Jesus nas nossas experiências. Então, a gente vai para essas experiências que tem medo, colocando Jesus na experiência. Me lembra o Salmo 23 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo porque Ele está comigo. E às vezes isso serve até para aquelas coisas que a gente precisa enfrentar no futuro. Quando falar de ansiedade, a gente pode também relembrar essa questão do ensaio mental. E então, ter um contato, né, um processo de dessensibilização, aos poucos, eu vou perdendo o medo. E através de conversas, através de diálogo, através da pessoa, do diálogo interno, ela descobrindo que aquilo é só um fantasma e falando com ela mesma, e com palavras de ânimo, com palavras de coragem, com palavras de desafio, a própria pessoa tendo esse diálogo interno construtivo, ela pode então aos poucos abandonar esse medo. Isso já não é tão simples assim, se é uma questão de deslocamento, de defesa. E se falando de defesa, a pessoa precisa descobrir o seu real objeto. O objeto que ela de fato tem medo. E aí é um processo um pouco mais demorado. É muito difícil essas figuras que nós idealizamos, pai, mãe e pessoas próximas que a gente ama, se são pessoas boas, pessoas que a gente quer a proximidade, quer o contato, às vezes é muito difícil lidar com essas pessoas idealizadas, lidar com a sombra delas. O que é a sombra? São os defeitos, são aquelas coisas ruins, são aquelas coisas que não machucam. Isso para a criança é muito difícil, muito complicado. E o que nós geralmente fazemos? Fazemos uma crivagem, jogamos as coisas ruins em outra pessoa ou em outra coisa, né? E isso pode derivar vários problemas, inclusive fobias. Se eu quiser resolver aquela fobia, se é muito importante que eu resolva aquela fobia, por exemplo, se eu preciso trabalhar de assessorista, é um emprego muito, muito bom, que vai me dar uma renda
quem sabe aí assessorista aí do Senado Federal, então vai me dar uma renda muito boa e eu preciso então vencer esse medo. O processo de dessensibilização pode fazer eu deslocar o medo daquele objeto para um outro, o outro que não vai alterar a minha vida. Mas se esse processo de deslocar para o outro não for possível, eu vou ter que descobrir por que exatamente eu tenho medo do elevador. O que está por trás disso? Medo de perder o controle? Medo de ser abandonado? Medo de esquecerem de mim num lugar fechado? Eu vou ter que descobrir as experiências que me levaram a ter esse medo. Eu preciso ter consciência disso. E, por mais difícil que seja, nós sabemos. Porque, de alguma forma, nós esquecemos. Nós nos protegemos com o esquecimento daquelas coisas que nos causaram sofrimento. Então, o processo é esse. Para pessoas que participam de grupos de autoajuda, tem a oportunidade de conversar e falar isso. E, na medida que a gente fala, na medida que a gente se expõe para outros, a gente se descobre. Então, aquilo que está inconsciente, a gente se permite vir para a consciência. A questão verdadeira aparece e a gente resolve. Vamos falar de fobia social um pouquinho e de agorafobia. E é interessante porque isso vai nos remeter àquele primeiro vídeo que nós falamos de pensamento negativo. Porque a agorafobia é medo de lugares abertos, é medo de estar em público, medo de sair de casa, é medo de circular. E geralmente a pessoa tem esse medo porque tem medo de passar mal sozinha e morrer. Então eu remito vocês ao vídeo que nós já falamos de pensamentos negativos e sobre fantasmas. A mesma coisa a fobia social. A pessoa tem medo de gente, tem medo de falar em público, tem medo de conversar, tem medo de comer em público, se sente inconveniente, se sente inadequado, se sente feio. E tem uma série de situações que podem envolver a fobia social, mas tem que estar ligado ao contato com pessoas. A pessoa tem esse medo do contato com as pessoas, por insegurança, e geralmente está ligado a fantasias e baixa autoestima. E a gente então remete vocês ao vídeo já citado sobre o pensamento negativo, sobre fantasmas. Eu quero trazer um exemplo para vocês de pessoas que têm, por exemplo, medo de morrer do coração. Já atendi várias pessoas com esse tipo de crise, com esse tipo de neurose, e eu acredito que seja algo muito comum pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve. E eu me lembro de um rapaz que com 15 anos, um jovem com 15 anos, de repente ele começou a ficar com medo de morrer de parada cardíaca. E esse medo era muito maior à noite, quando ele botava o seu ouvido no travesseiro e ele começava a ouvir a batida do coração e ele achava que o coração ia parar, ele ficava tenso, o coração disparava, aí que ele achava mesmo que ia morrer do coração e entrava e tinha um quadro de pânico, de falta de ar. E muitas vezes as pessoas então tentavam acalmá-lo, respira, acalma, você é jovem ainda, você não tem nada. Levou ao médico e não foi nada detectado, nada encontrado, a não ser a descoberta de que de fato era um problema emocional, uma questão psicológica. E nada que se falasse adiantava. Olha, você é jovem, você não tem problema, você é saudável, isso é coisa da sua cabeça, isso é psicológico. Pense positivo, nada disso adiantava, porque o medo dele estava ligado a alguma coisa que ele precisava ter consciência. À medida que ele foi se permitindo falar desse medo, foi tentando falando da sua própria vida, da sua história, ele se lembrou que quando ele tinha cerca de 9 anos, 9 para 10 anos, ele encostou no carro de um homem e o homem disse para ele: ô garoto, sai daí, se encosta nesse carro. Ele virou para o dono do carro e disse assim: quando o senhor morrer, o senhor não vai levar esse carro no seu caixão. E naquela noite o homem morreu. E ele então fez uma fantasia de que o homem havia morrido porque ele havia então dito para o homem: quando o senhor morrer não vai levar esse carro no caixão. Ele não teve nenhum problema imediato, guardou aquilo dentro da mente dele, dentro do coração dele. Não se sabe por quê, cerca de 5 ou 6 anos depois, ele começa com essa crise. Falta de ar, coração disparando, achando que ia morrer do coração. Por algum motivo, a consciência dele ficou pesada. Dentro dele havia essa informação: você matou alguém do coração, agora é sua hora de morrer do coração. Havia esse fantasma, essa fantasia. Quando ele descobriu esse fantasma, ele descobriu que na verdade ele carregava um sentimento de culpa, ele pôde se perdoar
ele pôde entender melhor a circunstância do que ele havia feito, ele pôde perceber que era apenas uma criança, ele pôde perdoar aquele garoto, ele pôde perdoar o homem que havia maltratado ele por estar encostado no carro, e na medida que ele foi falando essas coisas, foi botando para fora, foi se perdoando, perdoando outras pessoas, ele pôde perceber toda a sua situação, todo o seu quadro de uma forma melhor, o medo foi embora. Então é isso. As fobias, elas são, na verdade, uma sinalização que alguma coisa dentro de nós precisa ser resolvida. E se a gente não se debruçar sobre isso, né, não repensarmos sobre isso, tentarmos descobrir o que realmente está por trás do medo, a gente não vai conseguir se livrar dos nossos medos e simplesmente, às vezes, vamos estar deslocando o medo de um lugar para o outro. É isso aí, aguardo você para um próximo vídeo, onde estaremos falando de ansiedade.